Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Eric Napoli, repórter do Poder 360 e vou entrevistar José de Moura Júnior, CEO e fundador da Virtus GNL. Moura tem 49 anos e é CEO da Virtus GNL desde a fundação da companhia em 2021. Moura, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Eric. Obrigado por estar aqui. Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 30 de outubro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Moura, eu começo essa entrevista perguntando. A Virtus GNL apresentou recentemente o projeto do Corredor Verde, que levará commodities do Porto de Santos até o Porto de São Luís do Maranhão, através de caminhões movidos a GNL, o gás natural liquefeito. Você pode nos contar um pouco mais desse projeto? Claro, com o maior prazer. Na verdade, a Virtus é uma empresa disruptiva, onde nós temos a nossa fundamentação dentro de uma empresa, de uma holding familiar de 54 anos de logística, de projetos na Amazônia. Desde 2019, nós viemos acompanhando o processo do gás, ganhamos o projeto Azulão Jaguatirica, que é a logística para a Eneva, no qual nós transportamos hoje em torno de 500 mil normal metros cúbicos por dia de gás, com a tecnologia do GNL, que é o gás natural liquefeito, que está numa temperatura de 160 abaixo de zero a 1 bar de pressão. Então nós nascemos a nossa companhia da Virtus, que é transportando essa molécula do Silves, no interior do Amazonas, a uma usina térmica em Jaguatirica, que é em Boa Vista, a 1.100 km de distância. Quando nós vimos que a Eneva foi vencedora de um leilão, que basicamente é um sistema isolado, que naturalmente é o diesel, o seu combustível dominante, nós começamos a desenvolver a cadeia de valor aonde poderia ser colocado o gás dentro do modelo de transição energética, dentro de uma eficiência de economia de emissões, e a Virtus vem desenvolvendo não só a parte do corredor logístico, mas como desenvolvemos também um empurrador a gás para o escoamento de grão. Tem projetos nos Estados Unidos e Canadá já funcionando de trens movidos a GNL, tem projeto no México já de caminhões fora de estrada, de mineração, a famosa a linha amarela, já com esse movimento dual fuel, diz GNL, tudo mediante a pauta de descarbonização de desenvolvimento. Então, a Virtus, ela vem trazendo, junto com a Scania, que foi uma empresa montadora no Brasil, implantada no Brasil, líder de mercado, que trouxe a fábrica de caminhão para o Brasil a gás, junto com o governo federal, junto com o apoio do Ministério da Minas e Energia, com o apoio do Ministério do Transporte, com o apoio do BNDES, nós estamos desenvolvendo um corredor verde, no qual começa com o GNL, que é o gás natural liquefeito, e ano que vem nós pretendemos lançar o BioGNL, que é esse gás todo que vem dessa biomassa, desse biometano de aterro sanitário, para fazer um blend, e assim como o álcool está para a gasolina, assim como o biodiesel está para o diesel, o BioGNL estará para o GNL. Com isso, nós reduzimos em torno de mais de 20% de redução de CO2 e 90% de NOx e SOx, que são gases nocivos à saúde. É o que sai pelo cano de descarga, CO2, camada de ozônio, NOx e SOx, à saúde humana. O corredor, na verdade, ele nasce no Maranhão a partir de fevereiro do ano que vem. Nós estamos implantando um ponto de abastecimento em Santo Antônio de Lopes, onde tem a molécula da Eneva. Nós somos off-take da Eneva. Nós estamos implantando um posto em Balsas, que é onde escoa todo esse grão que vem ali do Mapito, Maranhão, Tocantins e Piauí, que sai pelo Porto Itaqui. Temos um projeto para atender a Vale do Rio Doce, transportando combustível em Paraupebas. E ano que vem, anunciamos há pouco tempo um contrato com a ED, que é do grupo Compass, no qual nós somos off-take dessa molécula para justamente implantar. Nossos estudos têm que esse combustível é mais barato da Eneva até Brasília, então você sai do Maranhão a Brasília, 1.700 km de distância, e você tem aí de Brasília a São Paulo, Santos, mais 1.100 km de distância, fazendo esse corredor aí de 3.000 km, no qual todo o investimento é privado.
E qual é a ordem desse investimento e também quantos caminhões devem circular nesse corredor verde? A princípio, né, este ano nós já temos 32 caminhões que começam a rodar agora em AGNL, movida a GNL, na operação Vale Suzano, de transporte da molécula para Vale Suzano. Nós já temos comprado 150 caminhões para começar nessa operação de fevereiro até maio do ano que vem. São 150 ativos rodando no Pará e Maranhão, já fazendo escoamentos, já fizemos um anúncio da Iara, do transporte fertilizante. Estamos por compliance, não podemos divulgar, mas já temos 2 ou 3 contratos grandes de grão assinado para fazer a escoamento desse grão. E São Paulo, que é a joia da coroa, né? Tivemos acesso à molécula aí há 2 semanas atrás, quando anunciamos o contrato com a ED. E a ideia é estar com nossos clientes a partir de setembro do ano que vem, tá com esse investimento em torno aí de 1,3 bilhão de reais, tanto nos pontos de abastecimento como nos ativos. Nosso movimento aí até meados de 26, a gente tem em torno de 1.500 ativos circulando com essa molécula, com o GNL. E como é que é a disponibilidade para encontrar esse tipo de caminhão no Brasil hoje? Hoje, o importante, né? Esse projeto ele nasce com o apoio do governo federal, né? O ministro Alexandre Silveira, o ministro Renan Filho, né? Todos os entes do governo federal, eles estão muito on board nessa agenda de descarbonização. Nós temos incentivos, BNB, BASA, BNDES. Então, a disponibilidade do ativo veio com a Scania, que foi pioneira no Brasil. Hoje já tem a Iveco produzindo caminhão a gás lá em Sete Lagoas, em Minas Gerais. E temos conversas avançadas com a Volvo, que tem uma indústria no Paraná, já para também desenvolver, trazer da Europa, que já tem na Europa funcionando, esse caminhão movido a GNL. E além da descarbonização, que a gente sabe que é uma pauta que as empresas se interessam muito, qual que é a vantagem competitiva de você contratar esse serviço, de fazer esse transporte por GNL, em comparação a fazer o transporte num caminhão, digamos, normal, né? O caminhão a diesel? Sim, isso é muito importante essa pergunta. Primeiro para o motorista, né? Como é um caminhão que sai do ciclo diesel e vai para o ciclo Otto, um caminhão tem menos ruído, tem menos emissão de ruído. Depois você não tem que ter o controle do ar lá, né? Como é um ciclo Otto, você tem a vela ali fazendo a compressão, a queima do combustível. Então, você não tem que ter o controle de ar, você não tem contaminação de solo. Porque o gás, caso aconteça alguma coisa, ele vai para a atmosfera e não tem a percolação do solo, né? E no final do dia, pela parte de implantação hoje, nós estamos com paridade com o diesel. Um pouco acima, um pouco abaixo, dependendo da rota do cliente. Mas a tendência, assim como na China e na Europa, é esse frete ser muito mais barato que o diesel quando o CAPEX da infraestrutura já estiver diluído ao longo da jornada. E o investimento. E qual será a ordem de investimentos para finalizar esse corredor? Porque a gente tem essa janela até 2026, que são 1,3 bi, mas até o projeto ele será concluído em 2030, né? Que ele vai estar em funcionamento completo. Sim. Para chegar lá, quanto que as empresas devem? Hoje, o desafio não é o CAPEX. O desafio não é o investimento, tá? Porque hoje, para o setor de logística, não é nada. Nós temos uma frota de 3,2 milhões de veículos, de caminhões, né? Nós temos um consumo de diesel em torno de mais de 100 milhões de litros dia. 5% da frota brasileira, dos carros que rodam no Brasil, são caminhões de transporte e 50% da poluição. Então, o desafio nosso é acesso à molécula. Quando você tem acesso à molécula, você tem a oportunidade de investimento no ativo, na compra do caminhão. Então, por acesso à molécula, que nós temos conversas com os fornecedores, tanto a Eneva como o ED, tem outros como Gás Local, como o Genilink, com novos entrantes que estão trazendo a liquefação para o Brasil, né? Nós temos a oportunidade, por acesso à molécula, de investimento de 5,7 bilhões de reais. Mas isso passa por investimento, isso passa por investimento do produtor da molécula, isso passa por uma série de circunstâncias que tem que acontecer. O que nós temos hoje, acesso à molécula hoje, é um investimento de 1,3 bilhão de reais até aí meados de 26. E eu estou imaginando aqui o Corredor Verde, né, de Santos até o Maranhão. Sim. A empresa pretende, como é que a gente pode falar, criar outros corredores para conectar outras regiões do Brasil a partir desse grande corredor? Sim. Na verdade, nós estamos criando uma artéria, né? Nós estamos criando uma artéria e nós vamos ter as veias. Então, até o final do ano que vem, nós temos esse corredor de 7
infraestruturas, são grandes infraestruturas, é importante colocar, cada uma tem em torno de 40, 50 mil metros quadrados, onde você vai ter toda a pauta ISD, né, de atendimento ao motorista, uma comida balanceada, uma parte segura para o motorista dormir, que hoje o grande desafio desse motorista é a família fica muito apreensiva, né, aonde esse trabalhador vai trazer o ganha-pão dele, ele não tem hoje infraestrutura no país, né? Então tem projetos do Ministério do Transporte, são os PDDs, Ponto para a Dormida, que está sendo desenvolvido agora dentro das rodovias, e a Virto ela vem com essa pegada do ISD completo. Então, além da pegada de carbono, nós temos o pleno tratamento ao colaborador. Então esse colaborador ele vai ter um ponto de dormida, ele vai ter uma comida balanceada, ele vai ter um banheiro satisfatório, no qual ele possa ter usufruir disso. Nós, até 2031, um projeto decolando, rampando, tendo mais acesso à molécula, a ideia é ter 35 pontos de abastecimento. E nesses 35 pontos de abastecimento, não só nós vamos do norte a sul, como nós vamos ao centro-oeste, nós vamos fazer todo o escoamento do grão. Qual que é a autonomia do caminhão GNL? Hoje o caminhão da GNL tem uma autonomia de 1.200 km. Nós já temos testes autorizados pelo Inmetro, o MIDIC tem apoiado a gente, o Inmetro tem feito uma operação assistida, um grande esforço do MIDIC, que o caminhão GNL, ele já temos uma mochila auxiliar que coloca ali atrás do banco do motorista, atrás da cabine do motorista, no qual nós estamos chegando a 1.600 km de autonomia já. E, Moura, você falou que você já tem alguns acordos engatilhados, né? Mas que por compliance você ainda não pode abrir aqui pra gente. Sim. Só que eu queria entrar um pouco no contrato com a Yara, que a Yara fertilizante é um insumo importantíssimo para o agronegócio brasileiro, também casa com o gás, né? Sim. Também é uma indústria que necessita do gás. Vocês têm um olhar mais cuidadoso com a indústria dos fertilizantes? Alguma dessas parcerias é nesse setor? Não, o nosso setor, a gente não pode confundir o setor do transporte do fertilizante para a produção do fertilizante, né? Então, o nosso acordo, tanto com a Eneva como com a ED, é por transporte do produto acabado. Então, a venda, né, para o cliente final, fazer a transição energética no seu processo industrial, isso a Eneva e a ED, elas são donas dessa molécula, faz a venda. O nosso acordo que nós temos é o transporte da molécula e o transporte do produto acabado e marcador. Então, o que é o produto acabado? Você tem um refrigerante, você tem uma cervejaria, indústria de líquidos, né? Você temos grãos, nós temos combustível, né? Mineração. Então, o transporte desse minério, o transporte desse produto acabado é o que nosso contrato permite que eu use essa molécula. Agora, para atender o cliente final, a esse consumidor final, que quer fazer a transição energética, aí é com a Eneva e a ED que vão atender esse cliente. E olhando agora para o panorama do gás natural como um todo no Brasil, nós acompanhamos diversas indústrias pedindo que o governo aumente a oferta de gás a preços mais competitivos no país. E o Ministério de Minas e Energia tem feito algumas movimentações nesse sentido. Como você avalia a atuação do governo nessa busca por aumentar a oferta de gás a preços mais baratos para a indústria e para o Brasil como um todo? Olha, primeiro, o ministro Alexandre Silveira está fazendo um trabalho muito à frente do tempo do Ministério, né? Quando você faz as iniciativas que tem, projeto da interiorização do gás, né, que foi feito o decreto pelo Presidente da República, no qual você trazer esse gás mais barato para a indústria, você barateia toda a cadeia de valor. No movimento que você tem do combustível do futuro, né? O combustível do futuro do GNL, eu costumo falar com o ministro, é agora, porque o GNL já está aí à disposição e nós já vamos aplicar a partir de fevereiro do ano que vem, já estamos com os postos a pleno vapor, né? E agora o PATEM, né? Então, no final do dia, nós somos muito jovens na parte regulatória quando se fala de gás natural. O país é muito jovem, né, em toda a parte desse regulamento. Então, todos os incentivos que vêm para poder o gás chegar no consumidor final é importante para o Brasil. E eu acho que tanto o Ministério de Minas e Energia como o Ministério do Transporte tem vindo bem na vanguarda dessa pauta, dessa agenda de descarbonização. Para te passar alguns dados, né, nós acreditamos que 22% a 28%
do diesel consumido no Brasil hoje é importado. Então, o maior em sua balança comercial é o diesel, né? Então, quando você vai para um gás produzido no pré-sal ou um gás produzido onshore, você tem uma oxigenação de investimentos no país, você tem empregos qualificados, né? São empregos qualificados, você faz uma sonda de perfuração, você faz um gasoduto, na parte do escoamento, né? Você tem uma UPGN, então são empregos muito qualificados, onde você gera valor para o país. Então, acredito que o ministro Alexandre Silveira está fazendo um excelente trabalho à frente do Ministério de Minas e Energia, com toda a sua equipe lá, com o Pietro, com o Arthur, com o Barral e com todo o time, né? O Ministério do Transporte tem dado o apoio. O ministro Renan anunciou que 1% de todo o pedágio do Brasil vai ser feito por um agente de descarbonização, onde o empreendedor, né, a concessionária, nos novos contratos, ela vai poder botar isso numa agente de descarbonização, tanto plantando árvore, estamos botando free-flow, como fazendo até a central de abastecimento de GNL e o bio-GNL, que é o nosso sonho de chegar aí em 26 com bio-GNL, para a gente poder realmente, o Brasil já é, né? O Brasil já é, depois do pró-álcool, né? O Brasil já é uma referência na parte de transição energética. O Brasil continuar nessa vanguarda, assim como a China vem fazendo no caminhão movido a GNL. A partir de 2030, mais de 50% da frota chinesa já vai ser de caminhão movido a GNL da produção. E o gás natural, ele não é uma fonte renovável, né? Mas ele tem um potencial de descarbonização que é atrelado também à questão da segurança energética. De que forma a Virto GNL enxerga o papel do gás na transição energética global? A Europa já colocou como gás natural que é a energia de transição, já é uma economia verde, né? Então, o gás natural, por ser um subproduto do petróleo, a tendência é ser muito mais barato, ele é muito mais barato. Você fala do setor de energia, né? As usinas a óleo, as usinas a carvão, tudo vai passar por uma transição onde o gás faz todo sentido você colocar o gás natural aí, sei lá, segundo especialistas, 20 a 25, 30% da base do país tem que ter a termoelétrica para garantir o sistema, né? Quando você fala do transporte, que é o meu setor, do transporte logístico principalmente, o óleo diesel, né, ele vem sempre onerando a balança comercial. Ele é muito prejudicial ao subsolo. Quando você tem um acidente, você contamina rio, você contamina o solo, é complicadíssimo na parte do óleo diesel. E o gás natural, ele vem, apesar de ser fóssil, você tem uma molécula de carbono. O diesel ele tem de 12 a 32 moléculas de carbono. Isso quando passa pela eficiência energética do motor, o gás natural, não só pela cadeia de CO2, mas como NOx e SOx, que são particulados, ele tem uma redução de 95% das emissões. Então, não é só a camada de ozônio, né? A conta que se faz hoje, pelo protocolo GHG, é de CO2 equivalente. E aí é onde o gás natural é campeão perante o diesel. E chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a José de Moura Júnior por ter aceitado o nosso convite. Érico, muito obrigado pelo convite. Espero estar aqui mais vezes para poder esclarecer um pouco do nosso setor. Com certeza. Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 30 de outubro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.